O doutor Otaviano Canuto, diretor do Banco Mundial, está conosco lá na sala dele, no Banco Mundial em Washington, e fala conosco aqui no Cenário Econômico. Doutor Canuto, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico mais uma vez. O senhor que esteve conosco na estreia, bem-vindo de novo. É verdade, Alberto. É uma honra e é um prazer estar aqui com você. Doutor Canuto, às segundas-feiras a gente sempre traz um economista e hoje temos o privilégio de ter o senhor do Banco Mundial. Levando-se em conta todos os altos e baixos que a economia brasileira teve desde os anos 70, e tivemos picos e vales aos montes, a gente não teve ainda por um longo período, e a pergunta é se a gente consegue ter nos próximos 50 anos, com todo esse aprendizado, desde os anos 70, ter um crescimento sustentado no Brasil, ou seja, sustentado e sustentável, ou seja, uma alta, por mais que não seja de 7%, de 8%, de 9%, como a China tem, mas passar um longo período do tempo crescendo. O senhor acha que é possível? É possível e depende de nós. Eu creio que entre as lições do período mais recente, e quando eu digo período mais recente, os últimos 20, 30 anos, as lições são claras. A necessidade de se ter estabilidade macroeconômica, previsibilidade macroeconômica, chega de invencionices ou de se imaginar que existem soluções mágicas via macroeconomia, e fazer a lição de casa no que diz respeito à base em que opera o sistema produtivo brasileiro, o ambiente de negócios, o clima de investimento naquilo que depende do macro, mas também do que depende do microeconômico. Tem uma agenda de reformas microeconômicas que precisam ser implementadas. Na medida em que nós conseguimos implementar essa agenda, na medida em que nós também, ao mesmo tempo, consigamos colocar no lugar um ambiente regulatório que permita as parcerias público-privadas na área de infraestrutura, a gente pode começar um longo ciclo de crescimento econômico, particularmente se, além dessas duas, da agenda de reformas microeconômicas e de parcerias público-privadas na infraestrutura, a gente tiver uma evolução da quantidade para melhor qualidade na educação brasileira. Não subestimemos o alcance das reformas microeconômicas. Eu incluo aqui, particularmente, o capítulo do comércio com o resto do mundo. O Brasil não pode continuar apostando no grau de fechamento comercial como o que tem preferido ao longo das últimas décadas. Aí sim a gente consegue, com esses três pilares, acrescidos de uma revisão no gasto público, uma revisão que permita o setor público gastar em coisas que tenham eficácia, ou em termos de redução da pobreza e de ganhos sociais, ou em termos de suporte ao aparelho produtivo. Uhum. A gente precisa fazer essa releitura do gasto público, até porque o pedaço do PIB brasileiro ocupado pelo setor público é grande. Então, eu creio que se nós fizermos esse conjunto de reformas, repetindo, manter a perspectiva da estabilidade macroeconômica, melhorar o ambiente de negócios, ter investimentos públicos e privados em infraestrutura, melhorar a qualidade da educação e a revisão do gasto público, a gente certamente pode começar um longo período de crescimento que vai ter as suas oscilações cíclicas, mas o que importa é a trajetória, a tendência que seria para cima. Isso é bem diferente do que tem sido o manejo da economia brasileira nas últimas décadas. Do que o senhor vê hoje, na realidade que temos hoje na política econômica brasileira, e evidentemente que nós estamos num ano pré-eleitoral e essa discussão vai permear boa parte da eleição, o senhor fez menção a parcerias público-privadas e também do Brasil se abrir mais. Eu vou pegar pela sua resposta para fazer duas perguntas. Primeiramente, nós ainda somos muito fechados para o comércio no mundo? Muito. Nós estamos entre as economias mais fechadas do mundo, e quando nós comparamos o nosso caso com o dos nossos pares, por tudo que é indicador que se busque, não é apenas uma questão de
exportações e importações como proporção do PIB, mesmo quando a gente controla, quando leva em conta o tamanho do Brasil, quando leva em conta o fato de que a América do Sul está meio fora dos eixos centrais de dinamismo no período recente, mesmo assim, quando a gente controla por isso tudo, o Brasil é fechado. E esse fechamento comercial reflete, em grande medida, ainda tarifas que são mais altas do que no resto do mundo. Nós enquanto o mundo todo reduziu tarifas e barreiras não tarifárias, nós não mexemos muito com isso. Muito pelo contrário, até no período mais recente, nós voltamos atrás, criamos novas políticas de conteúdo local. Mas nesse aspecto, me permita, o senhor acha que é um problema da competitividade do produto feito aqui no Brasil, que tem receio dessa competição com o mundo lá fora, ou é uma pressão por algum outro aspecto que não necessariamente é a questão comercial? Olha, o problema é que o que se produz no Brasil não terá competitividade se os produtores não tiverem a opção de focalizar em áreas que fazem bem e poder importar, trazer componentes e tecnologias do resto do mundo. Não existe uma experiência sequer de êxito na história recente de alguma economia que tenha conseguido dar esse salto de modo fechado, completamente integrado. E nós temos exemplos no Brasil, os exemplos de sucesso no Brasil corroboram o que eu estou dizendo. Os exemplos de sucesso no Brasil têm sido exceções que confirmam a regra. Pega uma empresa como a Embraer. A Embraer tem capacidade de competir com Bombardier, com Boeing em algumas áreas, de alguns tipos de aeronaves, etc., porque a Embraer tem a capacidade, tem o direito de se abastecer de componentes e de tecnologias onde quer no mundo. Aí a Embraer focaliza naquilo que sabe fazer bem, que é projetar aviões, que é montar os aviões, e por isso não perde para ninguém na sua área. A mesma coisa vale para a Petrobras. A Petrobras, até recentemente pelo menos, e tenho certeza que recupera logo essa condição, em determinado momento era a empresa de ponta na área de prospecção e exploração de petróleo no mar. Mas aquilo era porque a Petrobras tinha a possibilidade de se abastecer de insumos, de sondas, do que precisava, onde queria no mundo. E por isso a Petrobras pôde focalizar e bem naquilo que sabia fazer bem. Isso deu um valor e uma capacidade da Petrobras de competir com qualquer um, inclusive aqui no mercado doméstico. Pega a agricultura brasileira. A agricultura, como não tem sido objeto justamente das políticas distorcivas que acabaram sendo usadas para a indústria, a agricultura tem uma competitividade decorrente de grande patamar, de alto patamar de introdução de tecnologia, de condições de competir em qualquer lugar do mundo. Eu acho que esses exemplos são exemplos que mostram que não existe outro modo para os outros setores adquirirem com produtividade e competitividade que não seja aquele o da integração. Vai ser duro em alguns casos, algumas cadeias vão enxugar, mas aquilo que puder permanecer vai ser capaz de competir. Do contrário, a gente fica esse ciclo vicioso em que as empresas pedem barreiras e pedem subsídios para resistir à concorrência do exterior e elas próprias acabam não investindo porque ninguém investe o seu dinheiro próprio em sucata. O senhor está dizendo que não é a grandiloquência de se achar autossuficiente, sim a grandeza de se abrir para o mundo, é isso? Que nós já temos, o senhor citou 3 exemplos, da agricultura, da Petrobras e da Embraer, 2 das áreas que são extremamente de alta competição no mundo, petróleo e avião. Aliás, avião talvez seja mais ainda. Exatamente. Se o Brasil quiser ter uma inserção em áreas com valor agregado no mundo, terá que fazer algo desse sentido. Senão, a indústria infante vai continuar infante, apesar de tantos anos de maturidade.
Bom, o senhor fez menção também sobre a questão das contas públicas e de gastos do governo. Nós tivemos recentemente a revisão dos gastos do governo, nós tivemos uma mudança do déficit, nós tínhamos um déficit, o déficit vai ser maior este ano e o próximo ano, mas isso era apontado como uma necessidade justamente para não incorrer algum crime fiscal. Por outro ponto de vista, nós temos uma série de coisas, por exemplo, a taxa Selic está em queda e há uma crença de boa parte de investidores que compraram recentemente autógrafos de aeroporto, arremataram em leilões e pagaram acima do preço mínimo. Quer dizer, eu tenho o mundo investindo no Brasil no momento em que o governo ainda tem um problema de déficit fiscal muito pesado. Essas duas coisas se combinam ou está se olhando muito no longo prazo e por isso que o investidor está investindo, por exemplo, em aeroportos? Há que diferenciar, Adalberto, a conjuntura da estrutura. É evidente que algumas coisas que estão acontecendo agora, elas, em grande medida, refletem isso que se combinou de chamar no Brasil de dicotomia entre economia e política. Uhum. Mas essa separação, essa vida dupla, ela tem limites. A recuperação econômica, no curto prazo, tem um componente fortemente cíclico. A economia bateu o fundo do poço e, naturalmente, alguns mecanismos de regeneração começam a funcionar. Por exemplo, as famílias e, em menor medida, as empresas já desalavancaram fortemente ao longo dos últimos anos, então tem margem para a recuperação um pouco do crédito. Existe o próprio efeito da queda de salários reais ao longo dos últimos anos, que enseja retorno de competitividade em alguns setores, e a demanda reprimida ela retorna. Então, há uma recuperação conjuntural, que é basicamente o que explica o 0,7% do PIB esse ano, provável, e 2,5% ou mais no ano que vem. Mas é preciso diferenciar esse movimento do estrutural. Para o crescimento voltar a ser significativo, 4%, como você bem observou, aquela agenda sobre a qual nós começamos a nossa conversa tem que estar presente para dar confiança e os investimentos privados voltarem. Nós estamos assistindo esses momentos mais oportunistas, de aproveitamento de oportunidades por parte de investidores nacionais e principalmente estrangeiros, mas eles serão limitados se a agenda de reformas não for continuada. Então, nesse sentido, o limite da recuperação conjuntural ele é curto, ele vai até o ano que vem. Tá. A partir daí, e aí os rumos do país vão ficar claros ao final, só ao longo do ano que vem e a partir do resultado das eleições. Então, o longo prazo não está dado. Vai depender principalmente do rumo que a gestão do país tomar a partir das próximas eleições. Tá. Tocanuto, uma última pergunta, por gentileza. Agora, nesse mês de novembro, começa a valer o que foi aprovado na reforma trabalhista. O senhor fez menção às reformas. A da Previdência está sendo discutida depois de um problema político gigantesco no país. O que tem no mundo de tão diferente? Porque no Brasil ainda há uma resistência à reforma trabalhista, embora já tenha sido aprovada no Congresso, e ela entra em vigor agora em novembro. Isso não modernizou as relações trabalhistas no Brasil, na sua opinião? Sim. Há aspectos, há detalhes infra, como a clarificação da questão do trabalho escravo, ou do chamado trabalho em condições extraordinárias, etc. e tal, que precisam ser acertadas, mas no global nós demos um passo atrasado em relação melhor tarde do que nunca, em relação à flexibilização das relações contratuais entre empregadores e empregados. Você disse atrasado porque tomamos a decisão depois de muito tempo que o mundo já tinha tomado essa decisão na reforma trabalhista. Exatamente. Mas o passo foi no sentido certo, apesar de atrasado. Exatamente. É atraso que já deveria ter ocorrido há mais tempo. Tá certo. Tocanuto, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico, viu? Boa tarde ao senhor. Tá. Boa tarde para você, Adalberto. Um prazer aqui do seu fã aqui.
Muito obrigado, Tocanuto. Tocanuto conversou conosco diretamente do escritório dele no Banco Mundial, na cidade de Washington, nos Estados Unidos.